Capítulo 707, Véus Vermelhos e a 3. Quando Fei retornou ao Castelo do Céu, os servos do palácio do Rei Divino já haviam preparado o café da manhã. O aroma na sala de jantar foi ótimo. O rei só teve um gostinho do café da manhã e sabia que a rainha Ângela havia o feito. Fei estava familiarizado demais com esse gosto. Apenas Ângela era inteligente e talentosa o suficiente para fazer comida que Fei gostava. No entanto, Ângela e Helena não estavam no refeitório agora, o que surpreendeu um pouco Fei. Ele não pensou muito sobre isso e aproveitou o café da manhã. Depois que ele terminou, a luz do sol dourada já brilhava no palácio. Quando Fei entrou no quarto, ele foi bloqueado por duas empregadas bonitas na porta. Elas eram Primavera e Verão, duas das 4 criadas. Elas estavam vestidas com vestidos vermelhos tradicionais com tiras douradas e sorrisos brilhantes no rosto. Paradas na porta, cada uma delas segurava uma bandeja coberta com seda vermelha. Em cada bandeja, havia uma jade ruim branca dourada com ouro, com um pendão vermelho presa a uma extremidade e a imagem de 2 patos mandarim brincando na água gravada na outra extremidade. Jade ruim? Isso. Fei ficou um pouco surpreso e de repente ele entendeu alguma coisa. De repente, lembrou-se de que, quando estava sozinho com Ângela, sem querer, contou-lhe como eram feitos os casamentos tradicionais chineses, e seu tom naquela época era um pouco de inveja. Ângela era muito sensível e lembrou-se de tudo o que Fei disse. Embora a maior parte do casamento tenha sido realizada de acordo com as rígidas tradições nobres de Bast, os processos dentro do quarto eram completamente separados. Portanto, Ângela fez o que Fei desejava. Essa descoberta tocou Fei, e ele se sentiu um pouco culpado. Ele era o noivo, então ele deveria cuidar das noivas. No entanto, o casamento desta noite esteve cheio de sangue, cadáveres e morte. Embora os 3 trabalhassem juntos e obtivessem uma vitória milagrosa e fossem bastante memoráveis, era intenso demais e não era romântico o suficiente. Além disso, parecia que Ângela estava confortando Fei. Agora, as 2 criadas abriram a porta e trouxeram Fei. Ao lado da janela, as 2 lindas rainhas já vestiam vestidos tradicionais vermelhos e estavam sentadas na cama de pedra. Elas usavam véus vermelhos e estavam quietas, sentados lá, de cabeça baixa. Suas mãos brancas e macias estavam apoiadas nos joelhos, e o contraste branco e vermelho apresentava um tipo de beleza de tirar o fôlego. Véus vermelhos. Eles eram algo que Fei esperava. Embora ele tenha se adaptado a este mundo, suas fantasias do mundo anterior não mudaram. O rei percebeu que o corpo de Ângela tremia levemente quando ele entrou. Ela estava nervosa, tímida e excitada. Ao lado dela, Helena estava sentada ali em silêncio, como se fosse uma flor de lótus no pico de uma montanha de gelo, e ela tinha um temperamento nobre, mas calmo. Vendo as 2 rainhas sentadas lado a lado na cama, parecendo extremamente sedutoras, Fei ficou atordoada e pensou: o que poderia ser a 3? O rei ficou animado. Embora ele se casasse com as 2 lindas rainhas ao mesmo tempo, ele não planejou algo assim. Ele pensou que elas se alternariam e passariam um tempo com ele em dias diferentes, mas parecia a 3 com essas 2 beldades era demais para lidar. Fei estava tão empolgado que tremia. Ele pegou os 2 jade ruins das bandejas e levantou levemente os véus vermelhos das cabeças de Helena e Ângela. 2 rostos impressionantes apareceram nos olhos de Fei. Devido à timidez, Ângela fechou os olhos e abaixou a cabeça. O rubor e os cílios esvoaçantes disseram a Fei o quão nervosa essa garota estava. A seu lado, a valquíria Helena olhou para Fei corajosamente. Embora estivesse sorrindo, Fei podia sentir que estava tentando esconder seu nervosismo. Na verdade, ela estava mais nervosa agora do que quando enfrentou Baal, o chefe final do Diablo Vorut. Depois de colocar os véus vermelhos e os jade ruins de volta nas bandejas cobertas de sedas vermelhas, Fei sentou-se entre as 2 lindas rainhas com um sorriso brilhante no rosto. E então, o próximo passo natural é conquistá-las. Quem devo escolher primeiro?
Fei sentiu que tinha uma decisão difícil de tomar e acenou com as mãos para dizer às duas criadas que fossem embora. Então, ele abriu os braços e abraçou as duas garotas, e a maciez e suavidade que ele sentiu o fizeram sentir como se estivesse no céu. Assim que Fei tocou Ângela e Helena, as duas meninas de repente ficaram tensas como jovens corvos assustados. Era uma cena difícil de descrever. A porta estava fechada e as janelas fechadas. A fraca lanterna vermelha iluminava o quarto, criando uma atmosfera muito íntima e emocionante. Fei repentinamente pensou na experiência compartilhada por muitos veteranos em blogs na Terra. Neste momento, ele deveria estar se movendo em vez de esperar pelas garotas. Ele se acalmou e abaixou os braços nas costas de Ângela e Helena. Com um gancho de seus dedos indicador e médio, os dois vestidos tradicionais vermelhos que ele desenhou foram abertos e lentamente deslizaram para fora de Ângela e Helena. Uma onda sutil de calor e fragrância apareceu subitamente, seguida por dois suspiros. Helena se forçou a ficar quieta, mas Ângela estava muito envergonhada. O rosto e o pescoço de Ângela ficaram instantaneamente vermelhos e ela subconscientemente cobriu o peito com os braços. Como uma gatinha, ela espiou o Fei imediatamente, pulou na colcha de veludo vermelho, deixando apenas a cabeça exposta com os olhos fechados. Fei riu e não provocou Ângela ainda mais. Em vez disso, ele segurou Helena e rapidamente a despiu com as mãos rápidas, revelando seu corpo insanamente bonito. A pele de Helena era lisa e branca como o marfim, as pernas tinham formas perfeitas com curvas suaves, a cintura era esbelta, o peito cheio e as clavículas delicadas. Não foi a primeira vez que Fei viu o corpo de Helena. Ele o viu cerca de um ano atrás, quando foi forçado a se unir a Helena para salvar sua vida. No entanto, devido à sua extrema ansiedade e nervosismo, ele não conseguiu apreciar o corpo dela. Portanto, assim que viu o corpo dela dessa vez, sentiu como se fosse atingido por um raio. Seus lábios, boca e garganta estavam secos. Parecia que a fumaça sairia de sua boca se ele a abrisse. Mordendo o lábio inferior, Helena de repente sorriu para Fei, suprimiu sua timidez, desabotoou a túnica de Fei e cuidadosamente tirou as roupas de Fei como uma esposa amorosa. Próximo. Está provado que o acasalamento é algo natural e gravado na cabeça das pessoas. Quando Fei entrou em Helena, ele sentiu um prazer que nunca sentiu antes. Ele sentiu como se estivesse voando, mesmo que se mexesse um pouco. Sob ele, os olhos de Helena estavam fechados e ela parecia com dor. Havia até lágrimas escorrendo de seu rosto. Enquanto Fei estava se divertindo, ele não pôde deixar de pensar. Está bastante lubrificado lá embaixo, mas por que Helena está com dor? Estou me movendo muito agressivamente. Ou como se sentisse a mente de seu amante. Helena abriu os olhos e envolveu a cintura de Fei com as pernas dele. Ela esticou o pescoço, franziu a testa levemente e explicou lentamente com seu tom conciso e simples de sempre, enquanto gemia. Dói, mas é bom. Depois de sentir sua paixão, Fei tornou-se proativo novamente. Dentro do quarto, a valquíria mordeu os lábios e franziu as sobrancelhas. Com as pernas presas na cintura de Fei, ela expressou sua dor e prazer em uma série de gemidos que eram difíceis de ouvir dela. A cena foi encantadora. Além do amor, os pensamentos primitivos de Fei também o deixaram muito enérgico. Afinal, a valquíria que era poderosa e pressionava a batalha agora estava se tornando uma com ele e se divertindo também. Depois de um longo tempo, a valquíria já estava meio desmaiada. Seu belo corpo estava completamente encharcado e ela já havia gritado alto 4 vezes. No momento, suas pernas não tinham força nelas e ela não aguentava mais. No entanto, Fei ainda era tão duro quanto uma rocha. Isto é estranho. Será que, no modo bárbaro, minha vitalidade está além da minha imaginação em termos dessa atividade também? Fei estava um pouco perplexo e muito feliz. Então, ele virou a cabeça e viu Ângela espreitando para ele. Depois que ela viu o olhar dele, ela rapidamente se virou e fingiu estar dormindo. Fei riu e pensou. Era muito barulhento.
Como uma garota como Angela pode adormecer? Com um sorriso brilhante no rosto, Faye lentamente moveu Helena, que já desmaiou, e ele a cobriu com a colcha e se certificou de que ela não estava com frio. Então, ele pulou na colcha também e deslizou para a garota ingênua que estava olhando para ele. As mãos de Faye tocaram as costas lisas de Angela, e ele avançou ainda mais e agarrou seu peito. O peito de Angela era ainda mais corpulento que o de Helena, e Faye estava sentindo um sentimento indescritível. Angela tinha um rosto bonito e fofo, mas seu corpo estava além da loucura. Faye quase não conseguiu se segurar. Quando as mãos de Faye tocaram Angela, ele percebeu que ela se enrijeceu como um arco que foi puxado. No entanto, ela se conteve e não resistiu, fazendo Faye sentir que um coelhinho branco estava determinado a se alimentar de um grande lobo mau. Faye sorriu e segurou firmemente Angela. Ele não se apressou em nada. Depois de chegar a este mundo, sua vitalidade e energia estavam em outro nível. Mesmo Helena, que era uma poderosa guerreira, não aguentou. Faye não queria dar a Angela uma lembrança ruim de sua primeira noite, então ele suprimiu seus desejos e beijou levemente a orelha de Angela, querendo ter preliminares perfeitas.